Aguardando de hoje. Abriu? Boa tarde, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo também ao Diário de Eva, né, pá? Sim, bem-vindo a todos. A gente Todas. a gente já tá aqui ansiosa para começar, né? Uhum. A gente tava aqui, meu Deus, segundos. A gente tá vendo aqui que a Almira já falou, aguardando o Diário de Eva. Pronto, Almira, estamos aqui. Começamos. Estamos de volta. Start nesse programa maravilhoso que nós amamos. Nós amamos vocês, nós amamos apresentar esse programa porque a gente aprende junto. A gente sempre tá aqui de coração aberto para aprender com as pessoas que são sempre convidadas e trazem material muito, muito bom e muito rico para a gente aprender mais do Senhor, na verdade. Sim. E hoje, a gente, como sempre, tem uma passagem do dia, né? Sim, e quem vai ler? E a Paula é a nossa oradora da turma. Faça a leitura oficial, leitor oficial. Passagem do dia. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23, 24. Já deu para dar uma ideia. Já deu. Nossa, já introduziu o tema aqui. Deus deu aquela cortada, né? Pra gente entender o que significa um pouquinho desse orgulho, dessa arrogância que a gente vai falar hoje. Sim, é importante a gente pensar nisso, porque a gente já sabe que orgulho é pecado de forma geral, não é legal. Mas hoje a gente vai falar de um orgulho específico, né? Aquele orgulho de quem se acha muito crente, de quem conhece muito a Bíblia, de quem é muito espiritual, aquela pessoa que, né, ora bastante. Deus fala sobre isso também, né? Porque às vezes a gente pensa que precisa alcançar, né, altos padrões. Óbvio, a gente precisa, mas como a gente lida com isso, né? Exatamente. E esses padrões, eles não podem ser pelo nosso coração, né? Esse padrão, ele é colocado na Escritura e ele só é atingido quando você está em sintonia com o próprio Deus, em humildade a Ele. Então, exatamente. A gente já está aqui dando spoiler, porque a gente gosta muito desse assunto, falar sobre o legalismo que a gente carrega, né? O checklist da vida com Deus. Nossa, eu li um livro inteiro da Bíblia hoje. Nossa, eu orei não sei tantos minutos. Aí você tem que pensar, não fez mais que a sua obrigação. Aí Deus está assim, eu não quero sacrifícios nem holocaustos, eu quero um coração fiel, meu filho. Exatamente. Então, vamos falar sobre isso. Hoje nós estamos com uma pessoa muito especial, mas antes de apresentá-la, que vocês já conhecem, ela já é de casa já. Eu quero fazer o quiz de Eva. Roda a vinheta aí. Olha, minha pergunta para você é do quiz de Eva, hein, gente? Já vai anotando aí. Você tá com papel e caneta? Porque eu tô, hein? E olha que eu nem vou fazer o quiz agora. Mas o quiz é: se você conhece o irmão inteligente mais soberbo, você tende a dar um toque para que ele perceba isso? B, ora somente? Ou C, você ignora essa atitude? Me fala aí nos comentários, no chat, aproveita que o chat está aberto agora, e me conta, você tende a fazer qual atitude? Você tende a dar um toque nele e falar, pô, tá errado isso aqui, ó, a Bíblia está falando outra coisa. Ou você fala, não, Deus, eu vou orar por essa pessoa, o Senhor transforma e já era. Ou você ignora essa atitude, você fala, deixa que Deus trata, e é com ele, é da alçada de Deus. É uma opção, né? Eu acho que eu já tive das três aí. Sim, é um mix de coisas. Você sempre vai colocar, às vezes você coloca assim, depende da pessoa, né? Mas vamos falar sobre isso. Vamos. E quem vai falar sobre isso é quem, pá? Larissa, todo mundo já conhece, a gente agradece muito, inclusive, porque ela está sempre aqui com a gente. Então, vamos chamar, né? Larissa Ferraro. Para quem está vindo pela primeira vez, vou chover no molhado, né? Larissa Ferraro, cristã, esposa do presbítero Júnior, ela é escritora, palestrante, conselheira bíblica, membro da BCB, parceira aqui na rádio, né? Na TV, e já está aqui presente em vários programas. Se você está vendo pela primeira vez e gostou do que ela falou, você já pode colocar Larissa Ferraro, PPTV, que você vai encontrar todos os programas dela aqui. Tudo bom, Larissa? Seja bem-vinda. Oi, meninas. Estou bem, e vocês? Estão me ouvindo, me vendo bem? Peraí. A gente teve um retorno aqui.
muito alto. Agora acho que vai. Deixa eu ver. Produção. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Agora tá indo. Agora sim. Tá, tudo certo? Tá, tudo Agora certo. sim. Agora Desculpa até eu me ouvi aí. A gente sempre tem que passar pela prova, né? No começo do programa, até acostumar. O povo não sabe do... Propósito, só pra fazer um charme. Oi? Tô brincando, que é de propósito, é só pra fazer um charme. Tudo bem? Exatamente. O povo não sabe dos bastidores, mas a gente não se encontra minutos antes, né, para fazer aquele teste. Aqui é ao vivo. Gente, nós estamos a 3.000 quilômetros de distância, sabia? Sim. Eu quero muito percorrer esses 3.000 quilômetros para chegar até você, Larissa. Sim. Aí, ó, a gente já conquistou ela com o próximo quadro que a gente vai ter no final do programa. Então você fica aí, que a Larissa já está querendo até vir para São Paulo para participar desse quadro. Você fica aí para você descobrir o que é. Sim. Bom, então, exatamente por conta desse quadro, no final, a gente já vai correr aqui com a primeira pergunta, então, porque esse tema, Larissa, já atingiu meu coração. Já mexeu comigo. Bom, vamos começar, né? O que é arrogância espiritual e quais os sinais de que somos arrogantes? Pois é, e você, isso Paula falando que já atingiu o seu coração e Deus também fez a questão de me dar uma lição. Sim. Já tinha... Oh, meu Deus. Mas é assim mesmo, né? E graças a Ele que Ele está fazendo isso no meu coração. Mas eu já tinha preparado, assim, mais ou menos um roteiro que eu ia conversar com vocês. E aí eu comecei a pensar, eu estava pensando mal de uma irmã que estava reclamando de umas coisas certas que alguém estava fazendo na igreja. Mas eu estava assim pensando como se fosse assim, um absurdo. Como é que essa pessoa tem a coragem de julgar a pessoa que está fazendo tudo certo? Aí acho que Deus colocou tipo um espelho na minha cara, assim, e me perguntou, sim, e você nesse exato momento está fazendo o quê? Né? Então eu estava julgando a pessoa que estava criticando a outra. Né? Então eu vou confessar meu pecado para vocês. Eu estava sendo arrogante espiritualmente. Sim. Porque eu estava achando que esse é um tipo de pecado e eu nunca vou cometer. Como é que eu falaria mal de alguém que está fazendo uma coisa certa? Né? Então, a arrogância espiritual, ela tem essa parte de eu criticar o que as outras pessoas estão falando, mas também eu posso me achar superior por ter um conhecimento, muitas vezes, intelectual das Escrituras. Porque a Bíblia, Deus não nos deu a Bíblia para que a gente se tornasse mais inteligente, mais famoso ou coisa do tipo. Ele nos deu as Escrituras para que nós nos tornássemos mais santos. Se nós estamos estudando muito, lendo muito, e isso está nos tornando soberbos, nós estamos mais parecidos com o diabo do que com Deus. Né? O diabo ele é um grande conhecedor das Escrituras. Ele teve a ousadia de tentar o Senhor Jesus com as Escrituras, usando a palavra de Deus. Né? Então, assim, se a gente acha que tem muito entendimento, muito conhecimento, está usando a Bíblia para nossa glória, a gente está se parecendo mais com o diabo. Pensando naquele fato de o que será que Jesus faria em meus passos? Será que eu acompanharia, imitaria Cristo? Só que quando a gente perde esse desenvolvimento, a gente nem pensa em quem que a gente está parecido, né? Exatamente. Agora, Larissa, a gente tem uma surpresa para você. A gente tem um comercial, um intervalo assim rapidinho. E a gente já volta. Eu vou dar tempo para você beber água. Que o tema já me deixou aqui, ó, com o coração. Ó. Ah, muito bem. A gente aqui também. Então é isso aí, ó. Intervalinho, não sai daí. Só bebe sua água, 2 segundos a gente já volta.
Voltamos aqui como prometido, super rápido, né? Deu aquele tempo de você molhar a garganta, dar aquela respirada, que agora o tema tá pesadíssimo. A gente deu um pequeno spoiler aqui, mas já já. Eu só quero ler um comentário do Adriano que eu achei muito bom. Ele falou assim: boa tarde, irmãs. Alegria em participar do Diário de Eva. Conhecer o universo e o comportamento feminino tem ajudado muito eu e meu relacionamento. Olha só! Que testemunho, muito Esse bom. homem é esperto, não é? Homens, por favor. Adriano, compartilha com seus Aprendam com o amigos, compartilha Adriano. com a sua igreja, compartilha Não é? você, mulheres, aí nos grupos. Porque aí os homens vão se inspirar no Adriano. Vão pra saber lidar aprenderem melhor com as diferenças dos gêneros, né? Isso é Exato. genial. Parabéns, Adriano. Eu daria palmas, mas agora a gente tem que correr. Vamos pro programa. Larissa, você tá aí com a gente? Ah, tá aí. Sim, Graças a Deus. estou aqui. Eu quero já ir para a segunda pergunta. É assim: quais são as motivações do coração para nos tornarmos arrogantes, legalistas, né? Depende do orgulhosos, vai diante do conhecimento e tudo mais. A pessoa orgulhosa, né, arrogante, ela é como se ela pensasse assim, que Deus é um cara de sorte por ela tê-lo aceitado, né? Então, assim, nossa, Deus teve muita sorte de me encontrar, porque eu sou muito espiritual, eu sou muito, assim, eu conheço muito da Bíblia. Então, ela se acha muito importante, ela se acha muito especial, ela acha que tudo gira ao redor dela, que ela é o centro de tudo. Uma coisa que eu estava pensando é como que a gente age de uma forma incoerente, né? Ai, Deus tem muita sorte de me encontrar, é exatamente isso. Nossa, eu sou tão inteligente, ainda bem que Deus encontrou esse cérebro maravilhoso que pensa muito bem para espalhar o evangelho dele. É engraçado como isso é sutil, né? Porque às vezes a gente só percebe isso quando se compara com outras pessoas, né? Começa assim, não, eu sou pecadora, realmente, aí, né, tem aquela coisa assim, aí de repente você olha para o outro assim, nossa, mas ele é mais. Então eu tô bem, tô bem. Aquelas... Tipo, qual é a régua, né? A gente não fala assim, não, mas Cristo é perfeito, então eu tô sempre aqui. Não, mas aquela ali. Eu tô melhor que aqui. fulaninho, então tá tranquilo. Tudo errado, gente, essa régua quebra, tá errado. Essa régua. Terceira pergunta, então, né? O que a Bíblia nos diz sobre isso? A gente já falou algumas coisas aqui, né? A Bíblia é clara, mas o que ela diz? Como a gente pode ajudar o pessoal que está sofrendo disso? E como a Bíblia chama essa arrogância espiritual? Pronto, ótimo. Vamos olhar, né? Vamos olhar alguns trechos e nós vamos ver que é algo que faz parte da criação de Deus, da criação. Deus criou perfeito, mas o pecado entrou e distorceu tudo. Então, nós temos ao longo das Escrituras vários exemplos e que eu acho importante a gente olhar. Então, o orgulho, né, que é o coração do que a gente está falando é o orgulho. E o orgulho, ele é visto já no início da história em Satanás, como eu falei. Aqui em Ezequiel 28 tem um texto. Eu vou ler aqui para vocês uns pedacinhos, que diz o seguinte, Ezequiel 28, a partir do 12. Assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci, você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Aí pula aqui para 17. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Então, aqui falando de Satanás, ele, por conta de tudo isso que ele recebeu, o coração dele se encheu, e aí a gente sabe que ele foi expulso aí da convivência com o Senhor. Aí a gente tem mais para frente um pouco, no livro de Daniel, a história de Nabucodonosor, que também vai falar
por conta da arrogância dele, o que acaba acontecendo. Em Daniel 4, vou ler aqui para vocês, Daniel 4, do 28 ao 33. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Então, passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do Palácio Real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, como o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Então ele realmente passou por essa questão de ficar como os animais, e aí a gente vê ele se arrependendo, depois Deus restitui o que ele perdeu, e no final da história ele vai falar assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Então, mais um exemplo, e como Deus lida com isso, como Deus não suporta o orgulho. Aí no Novo Testamento, nós também temos Jesus falando sobre isso, com os fariseus, né? Jesus vai tratar muito com os fariseus. E o que era, Mateus 23, o que eram os fariseus? Eles eram judeus que viviam estudando as escrituras, então eles se achavam muito entendidos, eles se achavam muito próximos a Deus, muito espirituais. E Jesus aqui nesse texto vai acabar com a raça dele. Jesus vai falar coisas bem pesadas, que em Mateus 23, a partir do 5, falando para eles, né? Falando deles: praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas capas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E Jesus vai continuar falando aqui, chamando eles de sepulcros caiados, dizendo que eles dão o dízimo da hortelã e desprezam do endro, né? Vai falar de outras coisas, e desprezam os preceitos mais importantes, que seria a justiça, a misericórdia e a fé. Então os fariseus estavam muito interessados com coisas que trouxessem glórias a eles e pouco interessados com as coisas que de fato Deus quer que nós tenhamos interesse, que é na misericórdia, na fé, no amor aos outros, né? E aí a gente tem Paulo também falando, se a gente tivesse a tarde inteira, a gente ia achar vários textos nas escrituras falando sobre essa questão da soberba, do orgulho, de que tudo que nós temos foi o Senhor que deu, então a gente não deve achar que nós somos especiais, porque na verdade quem é especial é Deus, não nós, né? Nós somos miseráveis pecadores usados pela graça de Deus, somos os vasos de barro, e a graça é toda do Senhor. Tudo de bom que tem na gente é dele, vem dele, é para ele. Então nós não devemos achar que nós temos qualquer tipo de mérito, porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos, se não fosse a misericórdia e a graça dele, nós estaríamos em situações bem ruins, com certeza. Todas essas passagens são assim muito fortes, né? São muito diretas. Impactantes. Eu estava lendo Daniel esses dias e eu me deparei com a mesma história de Nabucodonosor. Aconteceu com o filho dele, né? Ele também se engrandeceu, ele também se exaltou e Deus abateu, né? Deus humilhou.
E dá para perceber o quanto que Deus se ira com isso, o quanto a ira justa de Deus alcança a gente quando a gente começa a querer se vangloriar. E é uma coisa muito minuciosa de como no nosso dia a dia aquilo pode ser alimentado no nosso coração. E quando a gente vê aquilo se tornou algo desproporcional já, né? É como a gente consegue transformar algo bom em coisa ruim muito rápido, né? Tipo, você tira a glória do próprio Deus, isso é um pecado enorme, né? Você, em vez de você ser grato, de você dar honra a quem de fato merece honra, né? E confiar de que, se for para você ser honrado, quem vai te exaltar é o próprio Deus. Ele promete isso, né? Você não precisa fazer isso por conta própria. Exatamente. Né? Então, é importante a gente ter toda essa consciência, né? Consciência. Larissa, tem mais uma pergunta. É assim, pensando na questão dos elogios, né? Tipo, a pessoa, às vezes, ela é super inteligente, conhece muito de Bíblia e ela tem esse coração soberbo e orgulhoso. Os elogios podem ser muito maléficos para essa pessoa? Acaba alimentando uma coisa que a pessoa já tem, né? Na verdade, sim, todos nós temos, né, orgulho. Infelizmente, nós temos mais do que nós gostamos de pensar e de admitir. E é interessante, vou contar aqui outra parte aqui de testemunho e confissão de pecado para vocês. Isso aconteceu há mais ou menos uns 12 anos. Eu tenho uma amiga que é bem mais velha que eu, uma amiga muito querida, e eu me aconselho muito com ela. E uma certa vez eu pedi conselho para ela sobre um assunto, e aí ela me indicou um livro. Um livro que eu já falei aqui, vou falar de novo, que é o Do Orgulho à Humildade, do Stuart Scott. É um livrinho fininho, pequeno, mas é um dos livros que mais impactou minha vida. E ela me indicou esse livro e eu li. O livro realmente mudou muita coisa na minha vida, transformou muito meu coração. E ele fala que não é se você tem orgulho, mas aonde o orgulho está na sua vida, porque todos nós somos orgulhosos. Isso é uma realidade no coração do pecador. Mas o interessante é que, como eu falei, faz uns 12 anos essa história. E só recentemente que eu lembrei disso e pensei que essa foi uma estratégia gentil da minha amiga, minha irmã em Cristo, de me mostrar o meu orgulho. E isso eu só fui perceber 12 anos depois, né? Só fui perceber agora recentemente. Que, na verdade, o que ela estava querendo me mostrar é que eu estava sendo muito orgulhosa. E realmente funcionou. E na hora eu nem percebi isso. O livro realmente mexeu com o meu coração e eu não percebi que tinha sido uma maneira dela, né, delicadamente falar do meu orgulho. E hoje eu vejo que foi uma estratégia muito boa que ela usou e me ajudou bastante. Porque a gente estava falando sobre o elogio, né? Porque a pessoa, como nós todos já temos o orgulho dentro de nós precisamos tomar cuidado com o elogio, porque a gente gosta de receber e a gente pode cair numa cilada de, depois de receber um elogio, a gente começar a pescar elogio. Sabe como é? A gente começa a querer... a pessoa que nos elogiou, a gente começa a querer ficar mais próximo dela, fazer coisas meio que assim para chamar atenção, para receber mais elogio. Isso é o nosso coração pecador. Então nós precisamos tomar cuidado quando a gente recebe elogio, porque é desafiante, né? Algumas coisas que a gente pode fazer quando a gente recebe elogio. Tem tanto, é engraçado, porque tem a referência em 1 Coríntios 4:7 e 2 Coríntios 4:7, fala do mesmo assunto. Caraca. Vou ler aqui para vocês, que são coisas que nós devemos fazer quando nós recebemos elogios. 1 Coríntios 4:7 fala assim: pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Ou seja, você recebeu elogio, mas lembre que não é algo que brotou do seu coração sábio e bondoso. Não, é a graça do Senhor que permite com que você tenha essas coisas que as pessoas elogiam.
e 2 Coríntios 4:7, que vai dizer o seguinte: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Ele está falando aqui dos dons, né? Então, às vezes eu tenho um dom de oratória, eu tenho um dom de servir, aí eu recebo um elogio por conta disso. Eu preciso estar sempre trazendo à minha mente que isso não é uma coisa que, eu tenho o dom da oratória, ou seja, nossa, eu sei falar bem, isso é meu, né? Não, é um dom, você ganhou, é um presente que Deus te deu. Ele que te deu, se ele não tivesse dado, você não tinha nada. Você não estava nem recebendo elogio, né? E aí uma outra situação que é ainda mais assim para que a gente tema o Senhor, e eu acho que é muito válido a gente lembrar dessa história, é a história do rei Herodes. Aqui em Atos 12, que vai dizer o seguinte, Atos 12, do 21 ao 23. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: é a voz de um Deus e não de um homem. Né? Então, o elogio aí, ele se sentiu ali o Deus. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes morreu. Então aqui a gente vê, Deus deixou alguns alertas para a gente, como que ele lida com a arrogância do homem, como que ele não gosta e como que ele vai tratar. Ele não vai deixar que a gente vá muito longe com a nossa arrogância, porque é algo que não traz glória a ele, né? Pelo contrário, busca glória para a gente mesmo. Então ele não vai deixar que a gente siga adiante, se a gente for seguir esse caminho de arrogância. E isso é um ato de amor, né? Não deixar a gente seguir o nosso próprio caminho. Sim. Você já deu um exemplo, né, da sua amiga, inclusive, mas essa última pergunta é muito importante, né? Porque diante de tudo isso, como que a gente lida com pessoas que você percebe que são arrogantes, que você percebe que ela se elogia bastante, caso você não elogie, ela faz isso por ela mesma, ela você não percebeu que eu sou incrível? Aquela coisa assim, que às vezes tem pessoas que não disfarçam muito bem, né? E aí você percebe, a pessoa de fato, ela é muito boa, ela é muito inteligente, ela podia... ela precisa trabalhar essa questão do orgulho, até mesmo para ela ser mais usada, né? E não esperar que Deus dê aquele tratamento que a gente já viu como que funciona, né? Como que a gente pode ajudar essas pessoas sem parecer arrogante também, né? Porque parece que você está... Sem parecer invejoso também, né? Tipo, eu sei que você é ótimo, mas baixa a bola. Talvez assim, como que seria o melhor caminho? É um desafio, né? É um desafio e é importante que a gente não fique caçando o pecado dos outros, né? Tipo assim, ficar olhando para as pessoas com uma lupa e esperando o primeiro pecado ali, eu vou lá e pego a minha Bíblia e vou lá exortar e tal. Não, eu vou observar, porque como eu falei, todos nós lutamos, né? É um pecado. Claro, se eu convivo com uma pessoa e eu vejo um episódio assim, talvez seja melhor eu cobrir em amor, né? Não vou ficar confrontando todo o pecado da amiga. Mas se eu vejo que é algo que é marcante na vida da pessoa, a coisa mais amorosa que eu posso fazer por ela é ajudá-la, né? É confrontá-la em amor. E aí seria bom eu esperar as situações específicas. Então, por exemplo, tenho uma irmã que ela dá ensino bíblico, mas no ensino, estou chutando um exemplo aqui, no ensino ela está sempre falando dela, né? Então ela está ali ensinando, sei lá, sobre feminilidade, aí ela fica, então, né, gente, porque eu faço assim, assim, assado, né? E isso é muito comum acontecer. Então, vamos imaginar, a pessoa está falando sempre, porque eu faço assim. Então, quando a pessoa terminar, né, o estudo, em algum momento apropriado, você se aproxima e amorosamente explica, né, fulana, assim, você já percebeu, o ideal é sempre a gente confrontar com perguntas. As pessoas vão receber de uma maneira mais
sutil, vamos colocar desse jeito. Ninguém gosta de ser confrontado, ninguém. E a tendência da gente, ao ser confrontado, é logo, não, imagina, não, eu fiz isso porque né, a gente já reage, já quer rebater. Então, quando vem como perguntas, você ajuda a pessoa a refletir. Então, você pergunta, fulana, assim, você já reparou que você dá muito os seus exemplos, né? Você acha que essa é a melhor estratégia? Será que você está chamando mais atenção assim, para as pessoas olharem para a sua vida ou para as pessoas olharem para a palavra? Né? Então, assim, é muito delicado. Confrontar qualquer tipo de pecado é delicado. Então, a gente precisa ir com amor, com o coração. O objetivo deve ser restaurar a pessoa, não demonstrar raiva por ela, se vingar de qualquer coisa. Não, tem que ir com o coração querendo demonstrar amor e buscando restaurar a pessoa. Usando perguntas vai ajudar e sempre indo para as escrituras. Né? Então, eu pegar algum versículo, por exemplo, nesse exemplo que eu falei para vocês, né? Paulo vai falar, acho que aqui em 2 Coríntios 10, que ele fala que a gente não deve buscar o elogio. Ele cita, até no momento que ele cita essa passagem de Jeremias que vocês colocaram, aqui em 2 Coríntios 10, 11 e 12, ele fala assim, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, né? Então, Paulo está se referindo a Jeremias. Porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Né? Então, aqui é uma passagem bem clara, que eu poderia usar com essa amiga, né? Falando para ela, ajudando ela a refletir sobre isso, e aí falar, né, minha irmã, aqui, ó, não é legal a gente ficar dando recomendações ao nosso respeito, né? Dizendo, olha como eu faço. Não, é importante a gente ver o que Deus ensina. A referência é a palavra de Deus, a referência, o modelo é Jesus, não sou eu, né? E a gente também tem muito cuidado quando a gente vai falar alguma coisa da nossa vida, às vezes contar um testemunho, porque é algo que pode trazer glória a Deus, mas até na hora de contar um testemunho, eu preciso cuidar, porque o meu testemunho ele tem que ser da seguinte forma. Eu tenho um Deus maravilhoso. Não assim, eu tenho um Deus maravilhoso. Né? Então, percebe a diferença? A ênfase é no Senhor, é o que o Senhor fez, é o que o Senhor faz, é o que Ele é. Não o que eu sou, o que eu faço, como foi comigo. Né? Então, até na hora da gente dar um testemunho, a gente precisa cuidar como que a gente está fazendo isso, né? A ênfase está sendo em quem? Glória de quem? Exatamente. Eu adorei esses exemplos que você deu. Eu achei incrível essa parte do... Eu tenho um Deus maravilhoso. Geralmente a gente faz isso. Eu sou incrível. No fundo, a gente acaba pensando, né, que de fato Deus foi bom com a gente porque a gente merece. Mas é porque... Nossa, e a gente vê isso em todas as áreas da nossa vida, né? Eu vi a Vânia comentou aqui e ela elogiou a Larissa, a gente falando de elogio, né? Ela elogiou a Larissa porque ela confessou o pecado dela, a culpa, né? Confessou a culpa diante de todo mundo e serviu de testemunho, né? Então, de uma forma, foi Deus é maravilhoso, né? Sim. A gente diminui a gente contando sobre isso, né? Vou contar um testemunho bem breve antes da gente acabar. Geralmente, quando eu era mais nova, eu ficava assim, mas Deus vai ter que me dar um homem muito maravilhoso, porque eu sou maravilhosa. Pra combinar comigo. Pra combinar aqui com essa pessoa maravilhosa, essa princesa que sou, tem que ser um topzera. E aí Deus vem no nosso coração e fala assim, então, você é isso. Se for compatível com você, eu vou te dar um miserável pecador. E vai ser isso mesmo, vai ser um pecador que eu vou regenerar igual a você. Exatamente. E a gente vai aprendendo, né, que nas fases da nossa vida a gente tem que lidar com as pessoas de forma realista, né? Com Deus e com as pessoas. Sim. Lari, foi um prazer. Eu ficaria aqui 5 horas. Eu acho que eu vou pedir pro diretor aumentar o tempo do Diário de Eva. Sim, a gente precisa de 2 horas de programa. A Lari gostou. Porque só nessa última pergunta eu já tenho muita coisa para falar aqui. Também. Vamos ter que fazer parte 2. Vamos fazer parte 2.
Comenta aqui no chat se você quer parte 2, viu, gente? Lari, foi um prazer. Você tá no nosso coração. Aqui, Obrigada, sempre. meninas. Vocês também estão no meu coração. E glória a Deus por tudo isso. A pessoa que elogiou aí, isso é a graça do Senhor. Eu realmente eu sei que eu sou uma pecadora miserável. Eu conheço meu coração, né? Mas o Senhor é bom e Ele não nos usa por conta de nenhum mérito nosso. Ele nos usa pela graça dele, né? E tem que se alegrar por isso, porque é só a graça dele. Não tem mais nada além disso, né? Não tem Muito nem bom, bengala pra meninas. gente se escorar, né? Sim. Não, tem não. Lari, Tem não. um beijo, fica com Deus. Até mês que vem, se Deus também. quiser. Até, E agora, se Deus quiser. você que tá em casa, você vai ficar com uma receita. Porque assim, se você quer conversar aí com seu amigo, você tá sendo arrogante, faz o seguinte, faz um macarrão pra ele, pra você conversar com ele. Muito bem. Pra você abrir a Bíblia assim, ó, comendo macarrão, ele vai estar de buchinho cheio, vai estar feliz. Uma receita ali caseira, uma coisa assim, chama pra te ajudar. Otimista. Olha lá. Roda aí, o Luan e a Paola, hein, gente? Roda aí o vídeo. Oi, pessoal! Mais um Dica de Eva hoje. Hoje a gente trouxe o Luan aqui, ele vai se apresentar daqui a pouquinho. O nível subiu. A receita aqui é uma coisa mais chique hoje. Ele vai ensinar a gente a fazer uma massa fresca, massa de macarrão. Massa bem simples de fazer em casa, né? A gente consegue, com tudo que tem em casa, fazer. Na verdade, são só 2 ingredientes, então fica bem fácil fazer. Só dois. Então, assim, não vou mais precisar comprar aquele macarrão pronto? Não. Na verdade, a diferença de fazer em casa é que tem aquele trabalho quando você faz com a sua própria mão, né? As coisas ficam mais gostosas no final das contas, né? Compensa, uma coisa compensa a outra. Isso, compensa. Fica muito mais gostoso do que comprar no mercado, né? Na verdade, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Na verdade, eu não sou cozinheiro. É verdade, Luan, você apresenta. As nossas amigas não conhecem o Luan. Eu gosto muito de cozinhar, na verdade, sempre gostei. Mas eu trabalho com audiovisual. Eu fico por trás das câmeras no Diário de Eva, lá na mesa de corte. Quando tem um corte errado, sou eu que faço. Quando a Letícia e a Tainá estão apresentando o programa. Mas eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, nessa de fazer tudo com a mão, eu acabo tentando... Vou no lugar, como, gosto e tento fazer em casa, né? E tem dado certo. Às vezes dá errado, mas quando dá certo, sempre dá pra comer. Hoje vai dar certo. Então tá bom. Tô confiando nisso. Os 2 ingredientes, né? Na verdade, eu só uso farinha e ovos. E a medida, eu sempre uso balança, né? Porque eu acho bem mais fácil. Certo. Assim, a gente pode se preocupar às vezes achando que uma balança é muito cara, mas a gente compra uma balancinha daquelas brancas de R$15 é tranquilo. E eu uso sempre 100 gramas da farinha branca para cada ovo. E tem algumas pessoas que contam um ovo para cada pessoa que for comer. Mas pelo menos para minha barriga, eu acho que esse macarrão enche bastante. Entendi. Então se você usar 100 gramas... talvez a Letícia também 2 ovos. Mas aí a gente usa 100 gramas para cada ovo. E assim, não precisa ter medo. Você pode jogar na bancada a farinha e vai usar a mão. Essa é a parte mais legal, né? O poder usar a mão. Aí abre aquele buraco no meio. É aquela dica que todo mundo vê no YouTube, né? Como quebrar o ovo fora da massa para não perder a farinha. Sim, assim, é raro acontecer, mas não custa, né? Sim. Acho que eu achei na minha vida inteira um ovo podre, assim. Aí eu já tive azar, então eu prefiro não perder. É interessante agora, quando colocar os ovos, poder dissolver a gema, misturar a gema com a clara direitinho, para depois não ficar empelotado, né? E aqui é paciência, né? Não dá pra... Você poderia jogar a farinha toda aqui em cima e tal, mas Sim. é bom misturar com calma. Essa é a receita que precisa de um pouco mais de dedicação. Assim, apesar de ter ingredientes simples, ela vai exigir que a pessoa goste de cozinhar, né? Não é simplesmente quer comer alguma coisa. E tem o tempo de descanso também. É igual algumas pessoas estão acostumadas a fazer pão também em casa. Tem aquele tempinho esperando descansar, a massa crescer.
Aqui você não precisa esperar crescer, mas precisa esperar um pouquinho descansar para a farinha poder trabalhar, né? Para o glúten poder trabalhar. Paciência é dom, né? Já aproveita e exercita na cozinha, Né? fazendo macarrão. E agora a parte legal, A mão. poder usar a mão. Minha mão tá limpa, tá, gente? Vai ver a mão antes de vir pra cá. Se você não tiver essa espátula, aquelas espátulas de cortar bolo já tá servindo. Não é uma receita que você precise comprar coisas Ah, não. para executar. É. Né? Às vezes você ter essa espátula ela ajuda, né? Facilita bastante o trabalho, mas Sim. se você tiver aquela espátula que a gente corta bolo também adianta bastante. É bom cozinhar também de vez em quando porque dá uma relaxada. E agora é a parte de sovar. Melhor parte. Né? Parte mais animada. Sim. Ainda estou meio chocada que são só os 2 ingredientes. Você não precisa nem fazer muita força, é só misturar mesmo nesse primeiro momento. Não precisa nem Tentar raspar o máximo que puder. toda aquela força, né? Sim. 5 minutinhos sovando já chegou no ponto. Muito legal. E aí eu vou deixar descansando no plástico filme para não ressecar. Você já decidiu como que vai finalizar essa? Que tipo de macarrão você vai fazer? A gente vai fazer um fettuccine. É que a gente está acostumado também a comprar no mercado, né? Sim. Molho também, qualquer molho que eu quiser. Sim. Tipo de molho de macarrão. Aí deixa a imaginação fluir. O molho que a gente está acostumado a fazer, eu vou deixar essa descansando 30 minutos. Mas como a gente não tem 30 minutos para esperar, a gente já tem uma pronta. A mágica. Né? Sempre quis falar isso, a mágica da TV. Essa tá um pouquinho menor, né? Porque a gente usa um pouquinho menos de farinha. E ela fica assim, ó. Depois de descansar, ela continua bem lisinha, bem macia, ó. Ela não volta pro lugar. Porque quando a gente abrir ela, a gente precisa que ela não volte pro lugar. Não é igual massa de pizza, né? Sim. Nem massa de Mas pão. mole. Ela só descansou e a gente vai abrir. Ai, meu Deus, quebrei sua máquina. Quebrou, não acredito. Ai, meu Deus, estraguei! Bom, agora a gente voltou, deu uma pausa, apareceu uma máquina de macarrão. Mas precisa ter essa máquina? Não precisa. É que eu acho que é mais fácil. Bem mais fácil poder abrir a massa com um cilindro. Né? Sim. Você pode usar o rolo de pizza que a gente tem em casa, o rolo para pão também que muita gente usa. Mas Então- é tranquilo. Então as pessoas que estão assistindo, elas podem fazer a massa, testar no rolo mesmo, depois pegar gosto pela coisa, Comprar investe uma a máquina. Investe Essa na máquina máquina. não é muito cara não. Quanto custa Essa aqui eu mais ou paguei menos? R$70. E conforme você vai fazendo, vai tomando gosto, eu faço pelo menos 2, 3 vezes no final de semana, assim, por mês. Você gosta em muito 2, de 3 finais macarrão. eu gosto muito. Aí eu faço lasanha, faço um macarrão Ah, diferente. legal. Eu gosto. Aí eu deixei a massa descansando, né? Por pelo menos meia hora. É bom também não deixar muito tempo, porque senão ela vai ficar bem elástica. E agora eu vou abrir a massa. Como a gente tem, nessa aqui são 200 gramas de farinha, 100 gramas a menos do que a gente fez, eu corto em 2 pedaços. Porque é um Certo. pedaço para cada 100 gramas na hora de abrir. Isso não é uma regra, né? Eu que uso isso porque eu acho mais fácil. E qualquer massa com farinha, nunca rasgue a massa, sempre corte. Porque rasgar, você acaba atrapalhando o trabalho que o glúten já fez antes. Entendi. Então é bom cortar, porque senão você Dá vai estragar liga, a massa. né? Você vai acabar estragando a massa. Aí como eu vou usar a máquina, eu deixo uma pontinha para poder entrar na máquina. A máquina tem os numerozinhos dela aqui. Sabe o pacote de macarrão, quando você vê macarrão número 8, Sim, macarrão sim. número 7? Sim. É isso aqui. A É esse número espessura. aqui, a espessura dele. Legal. Aqui eu vou começar pelo 1, pra gente poder começar. Ver se eu tô. Tente colocar, se você tiver uma máquina, no lugar o mais Fixo firme possível. possível. Porque principalmente nessa primeira parte, ela demora Precisa de bastante. força. É uma massa um Precisa de pouco mais força. seca. Aí eu vou dobrar de novo e agora eu vou colocar o contrário. Tá assim,
eu coloco assim na mão. Entendi. Pra tentar ficar ela mais perfeitinha possível, né? Uhum. E aí assim você vai Regulando. até chegar na espessura que você quiser. Essa massa, ela é uma massa que quando você cozinha, ela incha um pouco, né? Uhum. Ah, entendi. Então depois que ela vai pra panela, ela ainda vai ficar um pouquinho... E ela cozinha bem mais rápido do que a massa do mercado. Ah, sim. Ela tá com ondulação. A massa seca. E eu passo de novo no mesmo mundo pra tirar essas ondulações. Eu já vou pular pro 6 pra gente poder abrir. Chegou nesse momento, ela já não cabe mais na máquina direito, né? Eu poderia dobrar ela e continuar abrindo, ou cortar uns pedacinhos. Ah, entendi. E lembrando, né? Eu poderia rasgar aqui a massa. Eu né? lembrei disso. Eu não vou rasgar. Eu não quero que ela perca a elasticidade. Aquilo ali eu não vou jogar fora, não. Vai, já virou um fettuccine aqui. O que eu faria aqui agora? Eu poderia botar ela para descansar, só para ela dar uma secada. Depois de aberta, deixa ela... Isso, deixar ela secando por 15 minutos. Aí depois dos 15 minutos eu viro o lado. Aí ela vai secar, vai ficar interessante para fazer o ninho. Você pode cortar, fazer o ninho, deixar descansando e já cozinhar. Legal. Você pode ou deixar descansando por mais um tempinho ou já cozinha. Aqui eu já vou cortar e já vou deixar o ninho descansando para cozinhar. Legal. Entendeu? Basicamente, fiz uma arte isso. Acho que é tudo questão de prática também, né? E aqui eu faço as dobras para cortar mais fácil, né? Aí tem os tipos de macarrão. Se eu cortasse mais fino, meio dedo mais ou menos, seria um espaguete. Se eu cortar com um dedo, é mais ou menos um dedo, é um fettuccine. Certo. Se eu cortar com 2 dedos, é um pappardelle. Sim. Já é um outro tipo de macarrão. Aí cada macarrão pede um molho diferente também. É tudo questão de conhecer também. você ir pesquisar. testando. Eu vou cortar A gente um pode ir fettuccine. trazendo depois uma série de molhos com o Luan, se você quer. Parece até que eu sou chefe de cozinha falando desse jeito, né? Mas eu só gosto de cozinhar mesmo. Só um curioso que gosta de comer, no fim das contas. Isso é melhor assim, né? Eu vou cortar um fettuccine, um dedo. E eu fui. Tá até bem grosso. Meu dedo acho que tá meio grosso. Meio dedo é relativo também. E é só aí. Uau. Esse aqui eu não tirei a pontinha. Tá até bem grosso esse fettuccine. Poderia cortar um pouco mais fininho. Gente, que emoção. Só tinha visto na televisão. Bom, a gente agora vai pra reta final, né, Luan? Depois na verdade só de cozinhar. passar nas máquinas, fez um manual ali também, agora a gente vai cozinhar. Sim. Deixei a água fervendo já, então é importante colocar o macarrão quando a água já estiver fervendo. Sim, borbulhando muito. Fervendo mesmo. Fervendo de verdade. E agora é uma dica, né? Na hora de salgar a água, salgada como a água do mar. É uma colher, muito é salgado, bastante sal. Eu boto uma colher de sopa para 1 litro de água, dá até para ver que dá uma borbulhada, porque a água está fervendo bastante. Dou uma espalhada. Água do Mar Morto. E isso aí. Vou colocar o macarrão aqui com cuidado. Eu fiz bastante. Não é que caiba. E assim, você pode deixar... Esse macarrão ele cozinha bem rápido, né? Quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos uns 4 minutos. Metade do já tempo. cozinha. Quase um miojo. Olha aí, gente, quer macarrão instantâneo? Não é esse, mas... Só depois que você fez todo o processo, ele fica instantâneo. E ele... você consegue perceber o ponto dele quando a água começa a espumar um pouco. E ele já começa a boiar, né?
possa escorrer. Então, vou fazer alguma coisa, né? Eu tô olhando a receita desde o começo. Ó, tá quente. Essa panela é bem quente. Eu vou, pelo menos, escorrer o macarrão. Peraí. Aquelas que... Aí, nesse caso, é só escorrer. Você faz algum procedimento depois? Põe azeite, Esse molho que eu tô manteiga. fazendo, ele é um molho de tomate tradicional, né? Então eu escorro o macarrão e já jogo direto no molho. Ah, muito bom. Se tem alguns tipos de molho que eu não preciso nem escorrer. É só jogar o macarrão direto no molho e começar a mexer. Entendi. Já falei que a gente pode fazer uma sessão molhos, né? Depois. Sim. Só vai durar. Então vamos colocar no molho? Vamos. Eu acho que tem que ser um pouco mais. Bom, chegamos ao final. O prato ficou maravilhoso, tá lindo, gostoso também. Obrigada, Luan. Nada. Espero que você consiga fazer na sua casa. Eu vou tentar, nunca fiz, mas fiquei animada, porque pareceu muito fácil, apesar de ser um pouquinho trabalhoso, né? Tem várias etapas ali, mas eu acho que vale a pena, valeu a pena. Se você tiver prática, tentar várias vezes, você acaba conseguindo. E se tiver alguma dúvida, manda mensagem lá pro WhatsApp da comunicação. Verdade? Olha só. Que talvez apareça aqui na tela, acho que o Pedro vai colocar. Sim. E a gente ajuda vocês a Tá fazer. vendo? Não são só consultas espirituais, né? Também culinárias. Pede a receita do Luan com detalhes que a gente manda. Tchau, tchau. É isso. Tchau, tchau. Meu, mulher virtuosa, né, gente? Quem achará? Quem achará? Só ficou lá assim, como que faz mesmo? Gente, mas ficou muito bom esse macarrão. Eu tive o prazer de comer. Então, se vocês gostam das receitinhas do diário, coloquem aí no chat. Pra gente saber que tipo de Queremos receita mais você quer. receitas. Queremos... Coloca aí a receita que você quer ver aqui. Porque aí a gente que lute. A A gente gente faz doce, salgado. Vocês viram que eu já dei uma dica ali. Vamos fazer uma sessão molhos. Põe aí. Tá Quero aí. sessão molhos. Participe. Interatividade é o nosso lema. Interatividade. Fale conosco. E falando em interatividade, Paola, nós tivemos muitas respostas na enquete do Instagram. Sim. Olha aí, gente, se vai aparecer na sua tela as respostas que a gente teve. Teve resposta, assim, diferente uma da outra. Teve gente que colocou as 3. Teve gente que colocou só uma. Teve gente que quer só orar pela pessoa. Tem gente que quer ir falar com ela, arranjar briga. tem de tudo um pouco. Essa foi a enquete mais comentada, assim, aleatoriamente, assim, com vários tipos de temas. respostas. Porque a outra que a gente tinha feito, todo mundo respondeu a mesma coisa. Essa variou muito. Então, a Larissa aí já deu a dica pra gente, né? Já falou sabe o muito que bem. fazer. Né? já sabe o Com que cuidado, com macarrão. Exato. A gente já deixou a receita aqui pra você. Ajuda o amiguinho. Ou então, às vezes, ora por ele primeiro. Ore, visita o seu coração. Exatamente. Vê a sua motivação. E é isso, gente. Semana que vem a gente está aqui de novo. Eu espero que você tenha gostado desse programa, tenha te edificado. E eu e a Paula ficamos por aqui. Sim. Até quarta que vem. Tchau, tchau.